Ok, agora sim, oficialmente vamos começar, né, Gleice? Maria, seja bem-vindo ao nosso Vida Discipular, nossa sequência. Estamos entrando no módulo 2, ou livro 2, né, que é a personalidade do discípulo. Nós fizemos o livro 1, que foi a cruz do discípulo. Inclusive, Gleice, eu falhei, eu esqueci de postar no grupo, você pediu, eu achei que tinha enviado semana passada, depois você falou, eu não coloquei o resumo, né, aquela folha resumo. Não passei para vocês, não, né? Eu acho que eu não passei. Depois eu vou passar, então. Me lembra aí, que eu pensei que eu tinha posto lá. Hoje que eu fui ver, que eu não vi, só se coloquei e deletei sem querer. Mas muito bem. Vamos orar para começar, gente? Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por estarmos aqui. Ó Deus, nos dê perseverança, aprendizado e compromisso, não só em aprender, mas em transmitir. Abençoe aqueles que estão presentes, aqueles que poderão chegar e aqueles que, não, de alguma forma, não poderão estar conosco. Esteja com eles, ó Deus. Que jamais venhamos a desanimar. Pelo contrário, que possamos estar animados e firmes no propósito e no projeto de vida de seguir a Jesus, que é algo fascinante, algo maravilhoso. Muito obrigado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até um livrinho que eu gostaria de um dia vocês encontrassem, antigo, muito antigo mesmo. É do pastor Caio Fábio, tem esse título que diz assim: Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. É um livro sobre discipulado, bem simples, objetivo, prático. Um dos primeiros livrinhos que eu li na minha história de vida cristã, assim, de aprender a trabalhar com discipulado, foi esse material. Há muitos anos, não sei se ele é publicado ainda, né? Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. E a nossa proposta aqui é essa. Nós estamos aí nesse nosso segundo livro. O primeiro falou da cruz, do discípulo, né? Onde tem Cristo no centro, a nossa relação horizontal com nossos irmãos, o nosso testemunhar, a nossa vida. E agora estamos aqui no livro 2, que é a personalidade do discípulo. Lembrando daquelas disciplinas que não está colocada aqui, mas que a gente tem que ter o momento a sós com Jesus, a oração, a questão da palavra, a questão do testemunho, do proclamar, do ensinar, do transmitir aos outros, são questões básicas da nossa vida. E aqui chegamos a essa jornada agora, onde, de uma forma mais adaptada à nossa teologia, adaptada à nossa forma de enxergar as coisas, nós vamos trabalhar sobre o tema da personalidade do discípulo, que diz respeito a essa ação de Deus através do Espírito Santo em Cristo Jesus, de ir transformando o nosso caráter, o nosso ser, de acordo com o padrão que é Jesus. Essa é a nossa perspectiva. E discipulado nada mais é do que isso. Discipulado não é um curso. Discipulado é você ter a oportunidade de ir aprendendo, caminhando e vivendo e vendo o seu caráter sendo transformado ao caráter de Cristo. E aí vem uma coisa que eu deixo uma ligeira, como é que fala, não é brecha, uma ligeira, um parêntese aí, né? Ah, vocês devem ter ouvido muito falar de santificação, essa expressão, lembra disso? Santificação. E as pessoas acham que santificação é você ser puro e não pecar mais. Não, não é isso. Santificação nada mais é do que a ação do Espírito Santo que dia a dia vai transformando o nosso caráter no padrão de Cristo, no caráter de Cristo. É um processo doloroso, muitas vezes, radical em alguns pontos, suave em outros. Às vezes tem coisas que são instantâneas e às vezes são coisas que vão durar toda a nossa jornada aqui. Que a perfeição só vem naquele momento que encontrarmos com Cristo, né, em glória, seja passando dessa para melhor ou quando ele voltar, né? Não temos como ser perfeitos aqui no sentido puro, no sentido de não pecar mais. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos. A diferença é que antes a gente pecava por gosto, pecava por prazer, pecava por vivência mesmo. Hoje é um acidente, estamos sujeitos a ele. João escreve em 1 João, fala, ninguém pode dizer que não pequei, né? Quem não fala que não pequei faz de Deus um mentiroso.
Mas se pecarmos, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E agora esse livro 2 trata dessa perspectiva de aprendermos sobre o caráter de Cristo, tendo Cristo como padrão de vida. Eu adaptei essa primeira semana de uma forma bem simples e objetiva, para vocês entenderem quais são os conceitos que nós vamos trabalhar aqui. E o conceito principal agora é fazer a vontade de Deus. Eu queria ler que nós abríssemos a Bíblia nesse texto aí de Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, onde o apóstolo Paulo nos fala algo muito interessante. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Essa é uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso, né? Ele fala assim, Filipenses 2, 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Ele fala desenvolva, olha bem isso. Então, por mais que a salvação seja um ato de graça que Deus nos dá, Deus nos chama a uma responsabilidade de desenvolvimento. O que seria isso? É uma prática de vida, uma vida transformada. Ele fala, como é que isso vai acontecer? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. O discípulo de Jesus entende que ao negar a si mesmo e tomar a cruz e o seguir, não é a sua vontade e caprichos que determinam a vida. As pessoas acham e pensam muito que tudo é de acordo com o que eu quero, o que eu gosto, o que eu posso, não é isso? Mas quando nós seguimos a Jesus, essas coisas são deixadas por terra, porque a primeira coisa que ele fala é que aquele que quer me seguir, tome a sua, negue-se a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa morrer para você mesmo até, né? E é uma outra perspectiva. E aqui o apóstolo Paulo fala da boa vontade de Deus, e fala mais ainda, uma coisa assim que é estranha, mas que é a pura verdade. Quem faz a gente querer não somos nós, é Deus que efetua em nós. Quem nos faz realizar é Deus, não é por nós mesmos. É interessante que a transformação que Deus faz em nossa vida, ela é de dentro para fora. Nós só dizemos sim a Jesus porque, primeiramente, Deus trabalhou em nosso ser para respondermos e dizermos sim. Porque Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto não tem vontade, um morto não tem escolha, mas Deus nos ressuscita em Cristo e aí ele transforma o nosso interior e nos faz fazer o impensável. Antes não queríamos Deus, agora queremos Deus. Viu que a proposta religião, na perspectiva das Escrituras, não é do homem para Deus, que a palavra religião é religare, né? De religar o homem a Deus. Mas a proposta de religião de Deus é diferente, é Deus nos religando a Ele. É Deus que entra em nosso coração, em nosso ser, e nos faz responder. E assim nós vamos executando a sua vontade, porque Ele trabalha dentro de nós, fazendo com que nós possamos caminhar na sua vontade. Amém? Estão entendendo até aí? É uma perspectiva diferente. Olha só, as pessoas dizem, eu tenho que fazer e cumprir isso para seguir a Deus, eu tenho que ir até a Trindade, eu tenho que ler a Bíblia toda, eu tenho que ir na igreja 10 vezes ao mês, eu tenho, sabe, as pessoas colocam um monte de coisas, né? Só que a Bíblia fala, quem realiza tanto querer como realizar é Deus. Vem de Deus primeiro e não de nós para Deus. Eu só respondo amém, Jesus, porque Jesus me fez responder assim. Caso contrário, eu nunca ia querer Deus. A gente, pela nossa natureza pecaminosa, nós jamais iríamos querer Deus. Nós iríamos sempre optar pelo pecado. Porque uma vez, quando o homem pecou lá no jardim do Éden, ele deixou o seu livre-arbítrio. Ele passou a ser escravo do pecado.
E eu, sendo escravo do pecado, a tendência dele não é querer o bem, mas querer o mal. Paulo fala assim: o bem que quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E assim é a nossa história, não é? Você sabe o que é certo, mas acaba fazendo o que é errado. Por que isso? É a natureza pecaminosa. Então vem Cristo Jesus e opera em nós uma restauração que nos faz mudar de vida. Paulo fala em Coríntios: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram. Ainda que muitas vezes tem muito crente que fica preso em museu, né? O museu da própria vida, querendo relembrar coisas que não precisa relembrar mais. O mais importante, que é Deus perdoando todos os nossos pecados, e Colossenses fala que Deus perdoou todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Mas nós gostamos de ficar relembrando e muitas vezes querendo voltar a praticar o velho homem. E aí, agora, Paulo está dizendo para nós nesse texto que esse desenvolver da salvação implica, então, em entendermos que, uma vez conectados nesse Deus, pela ação do seu Santo Espírito em nosso ser, nós iremos querer uma outra coisa. Queremos Deus. Nós iremos realizar uma outra coisa, realizar a vontade de Deus, não é a minha vontade. E aí eu vou encontrar aquilo para aquilo que eu fui criado, o propósito de Deus na minha vida. Porque não é eu que crio o meu propósito. Foi Deus que criou o seu propósito para a minha vida. Na verdade, eu não tenho que me preocupar com a minha história, mas é a história de Deus, porque eu faço parte dessa história, porque Deus me colocou nela. A missão, que estávamos conversando agora mesmo sobre a obra missionária, não é a missão minha, é a missão de Deus. E Ele nos dá o privilégio de participarmos como instrumento. Então, meus irmãos, o discípulo de Cristo tem que ter essa consciência que nos leva a uma vida que realmente se identifica com Cristo Jesus e para Cristo Jesus. E é Deus que realiza isso. Se você for pensar e for confiar unicamente na sua própria força, no seu próprio interesse, na sua própria agenda, para seguir a Cristo, isso nunca vai acontecer. Você naufraga na primeira tempestade. Agora, quando você entende que não é pela sua força e você se entrega à ação de Deus, as coisas acontecem. Talvez não no ritmo que você queira, mas elas acontecem. Talvez não no momento e não na forma, mas elas acontecem. A Bíblia fala que devemos renovar nossa mente para experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é a minha vontade. E o mais difícil hoje em dia é as pessoas entenderem o que diz a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e aí ele fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, uma vontade soberana. Nos submetermos à vontade de Deus é algo que quem não tem Cristo jamais entende. Não consegue perceber isso. Acha que é o seu querer, acha que é o seu gosto, acha que é a sua vontade. Mas entendemos que nós devemos fazer e viver a vontade de Deus, que é boa. Deus nunca tem uma vontade perversa para nós. A vontade de Deus é uma vontade puramente boa, na sua essência e totalidade. Que a Bíblia fala uma coisa interessante. Deus não tem bondade, Deus é bondade. Deus não tem amor, Deus é amor. Qual a diferença disso? Ter pode ser algo limitado, ser é o infinito que é Deus. Então, pensa, Deus é perfeitamente, completamente bom. E a sua vontade é perfeita. E aqui o apóstolo Paulo fala: é ele quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou posso traduzir também aqui, perfeita vontade. É isso que temos que entender. A nossa proposta aqui nessa semana 1 é entendermos essa vontade de Deus na nossa vida. É entendermos, mas aquela pergunta: qual que é a vontade de Deus na minha vida?
Essa pergunta, o que Deus quer de mim? Essa pergunta que a gente faz sempre, o que Deus quer de mim? Essa pergunta é meio, assim, mal intencionada da nossa parte, sabe por quê? Porque no fundo, a gente está perguntando como se a gente tivesse a opção de não fazer o que Deus quer que a gente faça. Não é isso? O que Deus quer de mim? Eu não gostei, então não faço. A gente acha que tem essa arrogância, essa petulância. Mas a Bíblia fala, Deus é quem efetua em você o querer e o realizar. Então não pense que nessa questão da vontade de Deus, você vai ter a sua vontade sendo acariciada e orgulhosamente bajulada. Não é a vontade de Deus. Agora, Deus nunca vai fazer algo frustrante ou no sentido assim perverso. Deus sabe o que é melhor para nós. Como é que eu vou saber isso então? Quanto mais eu oro, tenho a palavra na minha vida, eu vou tendo discernimento para compreender essa vontade boa de Deus e esse realizar que Ele quer na minha vida e esse querer que Ele gera em meu ser. Amém? Alguma pergunta aí, gente? Nenhuma pergunta? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. No primeiro dia, que vocês vão ler agora, vai ter um momento que você vai falar, quem está no comando da sua vida? Né? Quem que vocês obedecem? Como é que é a sua personalidade, dia 2? A vontade de Deus é perfeita, não sabemos olhar o todo, nem perceber os detalhes, mas a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, como é que fica essa personalidade sua diante disso? Terceiro dia, comprometendo sua personalidade, ó, comprometendo. Existe um compromisso aí, um comprometimento de vida. Como é que é o seu caráter com Cristo? Todo o seu ser. O dia 4, suprindo as suas necessidades. Você crê que Deus supre ou você acha que é pela sua força que as coisas acontecem e você tem sustento? E o quinto dia, você vai ler vencendo essa natureza pecaminosa, fechando a porta da carne. Quando a Bíblia fala de carne, não é nada aquela ideia de achar que matéria é ruim e espírito é bom, nada disso. Está falando da tendência pecaminosa nossa nesse sistema desse mundo caído, querendo nos afastar de Deus. Como é que nós fechamos a porta para essa tendência? E falamos não, porque Deus vai realizar o nosso querer e realizar segundo a sua boa vontade. Então, são essas 5 dias, vocês vão ler esses textos aí depois em casa, tá certo? Dia após dia, anotar o que você está pensando, o que você aprendeu, o que você tem de dúvida, e na semana que vem, no nosso encontro, nós vamos discutir, esta semana 1, todos esses detalhes desses textos que vocês vão ler aí, no dia 1, 2, 3, 4, 5, e vamos comentar aqui. Eu não coloquei atividade nesse resumo, nessa perspectiva mais prática, porque está na lógica. Qual que é a sua atividade? Ler, meditar, anotar para não esquecer. Tanto que Deus falou com você, tanto que você entendeu, como aquilo também que você não compreendeu a sua pergunta e a sua dúvida. E no momento do nosso encontro semanal, nós fecharemos isso compartilhando cada um o que Deus quer que compartilhemos. Amém? Perguntas? Tudo sob controle? Viu como se tornou mais prático? Quer falar, Gleice? Pode falar. Não está saindo áudio, viu? Só a questão dos versículos para memorizar, aí no caso. O versículo Oi, principal. tá me ouvindo? Tá ouvindo? O versículo principal é esse aqui, ó. Tá ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Ó, esse aqui, ó, o versículo principal, especialmente o versículo 13, é ele que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Esse é o principal da semana. Primeira semana. Agora, todos os dias, você tem texto aí para ler um texto principal e textos secundários, tá vendo aí, ó? No primeiro dia, por exemplo, temos aquele acontecimento de Jesus quando era criança entre os doutores, é o texto principal. Sim. Mas Romanos 7, 18, tem Mateus 12, 50, são textos que complementam essa visão. E você também, ao ler e meditar, você pode
lembrar de algum texto que possa ter um link com esse assunto do dia. E você anota aí. E no dia da nossa reunião você compartilha. Você, né, mostra aí o que você aprendeu. Ok? Maria, tudo certinho? Tudo certo, tudo certinho. Eu acho que agora vai ficar mais, mais resumido, né? Isso, Prático. mais Pra prático, gente... né? A minha intenção, eu vou fazer isso. Eu vou tentar, tá? O dia que eu não consigo, eu falo, você não tem que fazer, a gente resumir. A gente tentar condensar e colocar de forma mais prática, de acordo com o nosso contexto. Por quê? No livro tem boas histórias, tem, mas é tudo num contexto americano, num contexto distante de nós. Eu quero ver a coisa do nosso dia a dia. Agora, você pegar isso aí, por exemplo, do dia 1, o que você entender nessas leituras, e você olhar para a sua experiência de vida, o que você está vivendo, como exemplo, é uma coisa muito mais concreta, não é? Muito mais real, não é? Como é que é Deus falando lá em Buriti Alegre? Como é que é Deus falando aqui em Goiânia? É diferente, não é? A gente tem que estar... Moçambique, né, Gleice? Nosso paixão lá em Moçambique. Então, assim, é coisa mais concreta. A minha intenção é um discipulado, uma jornada, onde nós possamos compartilhar de coisas concretas, nossa vida mesmo, não baseada em coisas distantes de nós. Por exemplo, eu falar aqui, gente, hoje eu vou meditar como exemplo a história do John Kennedy dos Estados Unidos. Alguém que conheceu John Kennedy? Viveu com ele? Né? Agora, se eu falar assim, gente, lembra o que aconteceu aqui em Goiânia? Naquele ônibus teve aquele roubo, gente, aquele preço da carne, como é que subiu, tá certo? Como é que está o calor, né, Grace? O calor está forte. E olharmos isso e aplicarmos, eu estou falando de realidade nossa. A Bíblia tem mais sentido, assim, ao meu ver, tá certo? Porque a Bíblia é um livro vivo, não é um livro preso a 3.000 anos, 2.000 anos atrás. Ela fala para nós hoje, na nossa vivência hoje. E não é um livro americano, é um livro brasileiro também, né? É um livro goiano, vamos falar assim. Esse é o Deus que fala conosco. E temos que aprender a ler a Bíblia com essa perspectiva, entender o que Deus quis dizer para aqueles irmãos que viveram na época de Paulo e como é que isso se aplica a nós no calor de 300 graus em Goiás. Então, a gente tem que saber fazer isso. Essa é a nossa perspectiva. Amém? Ok? Que Deus abençoe. Eu vou deixar vocês agora descansar. E vocês vão ler cada dia. Olha, aqui são 5 dias, né? Mas se você, igual eu falei, pode acrescentar textos. Agora, uma coisa importantíssima, anote alguma coisa, para você não esquecer. Releia. Às vezes, a sua primeira leitura, você não vai entender. Na segunda, na terceira, você vai começar a entender. Para na quarta, você falar, não entendi nada. Aí você começa tudo de novo. Brincadeira, mas é mais ou menos assim, né? E a Bíblia fala que Deus nos ajuda a compreender a palavra. Não estamos sozinhos nessa. A vontade de Deus é o nosso bem. E se é o nosso bem é aprender a sua palavra, ele vai nos dar os meios e as condições e o entendimento para compreendermos a sua vontade registrada na sua palavra. Isso é fato. E ninguém pode mudar isso. Amém? Então, que Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Estudem esse texto. Quem está no grupo, dá uma chamadinha lá, pessoal, cadê vocês? Tem gente falhando aí. Vamos dar uma esquentada, uma cutucada, uma alfinetada ali, para o pessoal se animar, não é? Entendendo que não é um curso, mas é um compartilhar de uma jornada. E nessa jornada, o encontrar semanalmente, ainda que é online por enquanto, né, faz muito bem para nosso aprendizado, e precisamos disso. E essa jornada requer compromisso, requer comprometimento, requer perseverança, porque os dias são maus, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E a vontade de Deus é que permanecemos, né, até o fim. Essa é a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, leiam os textos, tá certo? O principal é esse de o Filipenses 2, 12, mais o versículo 13. Grave esse texto, memorize esse texto, para que ele possa ir falando ao seu coração dia após dia.
Hoje nós vemos um mundo muito agitado, né? Nossa agenda tinha que ter 72 horas para completar um dia só, né? Mas Deus nos dá tempo e nos ensina a ter uma gestão desse tempo para termos um tempo a sós com Ele e aprendermos a Sua palavra assim. É uma disciplina, e disciplina requer compromisso. E a partir do momento que eu crio esse hábito, eu supero as dificuldades. Inclusive, o maior obstáculo do discipulado não é o diabo, não é o mundo, é eu mesmo. Tá certo? Então, a gente tem que vencer. Por isso que Jesus fala, negue-se a si mesmo, toma a cruz e segue. Bem? Deus Amém. abençoe, irmãos. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém. Até mais, Maria. Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor, na Paz do bênção. Senhor.